Todo mundo já viu alguma cena no cinema de algum urubu comendo um cadáver apodrecido. O cinema adora explorar esses momentos e, em alguns casos, principalmente em animações, transforma essa ave em personagens fofinhos e simpáticos. No Rei Leão e no filme A Era do Gelo, eles até ganham trilhas sonoras muito criativas. Todas focadas na característica mais medonha do pássaro, sua alimentação à base de cadáveres em decomposição. E afinal, como isso não faz mal para esse bicho? Meu nome é Mozart Ornelas e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Caso você não saiba, esses pássaros são encontrados apenas nas Américas. O Brasil é, por sinal, o país com a maior variedade de espécies de urubus. São 5 no total, e a mais famosa delas, o urubu de cabeça preta, pode ser vista em muitas cidades brasileiras. No campo, nem se fala. Eles são aves de grande porte que, às vezes, até assustam pelo seu tamanho e imponência. O urubu-rei, por exemplo, pode medir até quase 2 metros de envergadura de uma asa à outra. O nome urubu-rei, inclusive, é um tipo de referência a esse tamanho. Acontece que quando essa espécie, que além de ser gigante é muito diferente de um urubu padrão, com a penugem branca e uma certa coloração, chega para se alimentar de uma carcaça, afasta outros pássaros e predadores que fogem com medo. O urubu, então, come sozinho como um rei. E esse hábito de se alimentar de cadáveres em decomposição é o que faz com que os urubus sejam tão famosos. Você aí de casa, caso acabe esquecendo por acidente uma carne fora da geladeira por algumas horas, vai perceber que ela vai se decompor rapidamente. A cor vai começar a mudar e, dependendo do tempo, o cheiro vai ficar quase insuportável. Com o passar do tempo, larvas colocadas por moscas vão brotar, gerando uma cena bem nojenta de se ver. Você obviamente não vai conseguir comer essa carne, porém, um urubu ficaria muito feliz com essa refeição. E por que isso? Primeiro você precisa conhecer um grupo de animais que levam um nome bem diferente. Os detritívoros são animais que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Alguns preferem a carne mais fresca do que outros, mas todos esses bichos se alimentam de cadáveres, os necrófagos, ou também de excreções de outros animais. Os mais conhecidos desse grupo são as hienas e os urubus. Entretanto, esse tipo de hábito alimentar pode ser encontrado em todo o reino animal. Basta você observar bem. Moscas adoram essas comidas, baratas também. Um dos bichinhos mais peculiares da Terra, conhecido por besouro rola... Bem, acho que você já sabe, não é? É famoso por criar grandes bolas de fezes de outros animais e sair rolando por aí. Fato é que os motivos que levam esses animais a preferirem tais refeições são muitos. No caso do urubu, a explicação é simples. Ele não se desenvolveu para ser um predador. Todo o seu sistema é preparado para comer carcaças. Suas garras são mais como mãos que seguram o corpo e o seu bico é feito para rasgar a pele de animais mortos. A ausência de penas na cabeça e no pescoço também tem um motivo. Como esses bichos se alimentam de corpos carregados de sujeira, a limpeza desse restinho de comida é muito importante e precisa ser realizada, o que acontece mais facilmente sem as penas. O urubu também percebeu em sua evolução que se alimentar de corpos semidecompostos é muito mais fácil do que caçar animais. Os cadáveres em maior estado de decomposição têm menos concorrência. Só que, ao contrário do que se pensa, existe um limite para o estado de putrefação de um corpo que é aceitável para um urubu. Esses bichos estão, na verdade, como um dos mais exigentes, se é que podemos chamar assim, quando se fala em escolher mortos para comer. Se o corpo estiver muito podre, o urubu só vai comê-lo caso esteja muito faminto. E o mais importante, algo que a maioria das pessoas não sabe, a maior parte da alimentação do urubu é o osso do cadáver.
Os ossos são importantes fontes de calorias e proteínas e são facilmente triturados pelas características únicas do pássaro. Cerca de 70% da alimentação de um urubu é o esqueleto da carcaça, já que, afinal, os predadores que caçam o animal já comeram a carne quase toda. E não foi só a parte externa do urubu que foi adaptada para se alimentar assim, não. Primeiro, ao contrário da maioria dos pássaros, o urubu tem um olfato muito bem desenvolvido, sentindo o cheiro da carcaça a uma grande distância. Segundo, o sistema digestivo dele é totalmente preparado para eliminar as bactérias que matariam boa parte dos animais que se alimentam do corpo morto. O suco gástrico do urubu é cerca de 10 vezes mais poderoso que o dos humanos, podendo até derreter o aço. Após a refeição, essa substância é liberada no estômago, matando as bactérias que já se proliferaram no seu banquete. Recentemente, os cientistas descobriram que essa resistência do urubu se fortalece a cada refeição, quase como se o corpo da ave estudasse uma nova bactéria ou vírus que chega em seu corpo e desenvolvesse por si só uma vacina, um antídoto. Por muito tempo, esse hábito estranho dos bichos criou uma imagem um tanto quanto suja dessa família de animais. Eles sempre foram relacionados a lixo, doenças e outros preconceitos. Até mesmo culturalmente, uma pessoa chamada de urubu é uma pessoa interesseira que toma para si aquilo que foi feito pelos outros. Existe até um filme que teve o nome traduzido para O Abutre, lançado em 2014, que conta a história de um homem que começa a ganhar a vida se especializando em filmar vítimas de acidentes no momento em que eles ocorrem. Porém, tudo isso está muito distante da realidade. O urubu, na verdade, é um dos grandes responsáveis pela limpeza do ambiente, e a observação da sua população é um ótimo indicativo de proliferação de doenças em uma região. O animal, quando se alimenta, também faz as suas necessidades em volta do corpo. Ele já deu uma limpada, como podemos chamar, naquele local onde estava o cadáver, se alimentando das bactérias e as matando. Só que, como você pode imaginar, tanto a urina quanto as fezes desse bicho são muito ácidas, eliminando mais doenças que estão ali no local do corpo. Se a população de urubus em uma área começa a cair, isso significa que algo está errado. Essas aves estão se alimentando de outros bichos mortos, que estão infectados por algo tão forte que nem mesmo o intestino do urubu consegue matar. Toda essa importância do urubu ainda se soma ao fato de que comer a carcaça de outros animais gera mais alimento para outras espécies. Quando ele tritura os ossos e outras partes da carcaça, os farelos irão alimentar outros bichos menores, como insetos ou até mesmo pequenos roedores. Os animais detritívoros, por sinal, são extremamente importantes para a natureza. Eles realizam funções fundamentais no ciclo da vida e a maioria deles se difere muito nos seus hábitos. A hiena, por exemplo, ao contrário do que se pensa, não gosta de cadáveres em estágio avançado de decomposição. O intestino e o estômago dela não são tão fortes quanto os de um urubu. Porém, a hiena tem um outro truque muito bom na manga. Ela consegue identificar quais cadáveres foram mortos por doenças ou por outros predadores. O urubu acaba comendo de tudo, ficando sujeito a se intoxicar o tempo inteiro. E isso cria um outro detalhe interessante. Um urubu nunca come outro urubu, porque existe a possibilidade do companheiro dele ter morrido de alguma doença, enquanto a hiena come outra hiena, já que sua amiga nunca comeria um corpo doente, que pudesse acabar matando ela também. Ninguém sabe ainda como a hiena faz isso, mas de qualquer maneira é algo importantíssimo para sua sobrevivência. Outra coisa sobre esses animais que se alimentam de matéria orgânica é que a maioria deles, na verdade, é menor que o urubu e a hiena. Muitas bactérias são detritívoras. As minhocas são outra espécie famosa desse grupo. Enquanto cavam, vão literalmente comendo terra, que vem junto com restos de animais e outros materiais orgânicos.
Quando isso tudo sai do outro, fica conhecido como humus, uma mistura de terra com matéria orgânica que serve como um ótimo adubo. Outro ser pequeno, mas muito importante para o ecossistema, é o besouro carniceiro. A verdade é que existem diversas espécies de besouros como esses, a maioria encontrada nos Estados Unidos. Esses bichos são de difícil localização, a não ser que você goste de ficar mexendo em carcaças. Grande parte deles possui um jeito muito interessante de não ser morto pela carne em decomposição, ou das larvas, cheias de doenças que também se alimentam. Esses bichinhos têm um tipo de spray que lança um líquido especial, feito para matar bactérias e outros seres microscópicos. Assim como todos os animais citados aqui, esses besouros eliminam carcaças no meio ambiente, facilitando que a vida recomece de novo. Bem legal isso, não é mesmo? Por hoje eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou passar um recadinho para você. A Fatos está agora com um novo canal, feito para quem gosta de animes, jogos, filmes e muito mais. A Fatos Nerd está bem aqui, a um clique de distância. Então, dá uma conferida lá e já se inscreva, vai, para acompanhar os conteúdos incríveis que estão saindo. E também não esquece de deixar o seu like e comentar se você já conhecia alguns desses bichinhos muito curiosos que eu mostrei aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima!